Olá, pessoal. Então, vamos continuar a falar sobre o assunto da posse. Vamos ao material. Essa é a parte 2. Se você não assistiu a parte um, volta lá, depois você retorna para assistir essa parte 2. Então, continuando, nós temos a classificação da posse. Eu já apresentei para vocês o que seria uma posse direta, né? A posse direta também é chamada de imediata, e falei um pouco também sobre a posse indireta, que é também a mediata, ok? Nós sabemos também que tanto possuidor direto quanto possuidor indireto pode manejar a ação possessória contra o outro ou contra terceiros. Então, por exemplo, eu sou locatária e eu viajo. O meu locador, proprietário do imóvel, que é possuidor indireto, invade o imóvel e lá fica. Eu, como locatária, posso ajuizar uma ação possessória contra ele, né? Então, isso é plenamente possível. Continuando, quanto à presença de vícios objetivos, a posse pode ser justa ou injusta. Eu vou ter uma posse justa quando ela não for adquirida por meio violento, clandestino ou precário. A contrário senso, eu terei uma posse injusta se ela foi adquirida com atos violentos, com atos clandestinos ou precário. Então, gente, com atos violentos não tem nem por que explicar tanto, né? Simplesmente por violência. A clandestinidade é quando você tem uma posse adquirida na calada da noite, de forma obscura. Então, por exemplo, uma invasão no meio da noite a um imóvel. Tá? Isso seria uma posse clandestina. Ninguém viu, não houve violência, mas houve clandestinidade. E uma posse precária é quando você tem um abuso do direito. Ou seja, vamos supor que eu seja locatária, tá? Eu alugo o imóvel e o meu contrato de aluguel ele termina. Só que eu quero usufruir o imóvel na minha cabeça, porque não vai ser possível, eu continuo no imóvel, ok? Então, assim, eu tenho uma posse precária porque eu abusei do meu direito de usar o imóvel. Então, eu comecei ali uma posse precária, tá bom? Por que eu digo que é só na minha cabeça? Porque eu tenho o artigo 1208. Ele diz assim: não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então, quando eu tenho uma posse injusta, ou seja, violenta, clandestina ou precária, na verdade eu nem tenho posse plena, eu teria uma detenção, tá? E é uma posse que não é usucapível, ok? A partir do momento que eu tenho uma posse violenta, clandestina ou precária, ela não é passível, tá, de transformar isso em uma possível usucapião. O ladrão tem tutela possessória contra o outro ladrão? Sim, tá, gente? Então, um invasor, mesmo que ele tenha posse injusta, ele pode defender a sua posse, mesmo que injusta, contra terceiros. Ele só não vai poder defender a sua posse contra o legítimo titular, óbvio, mas contra terceiros ele pode, ok? Nós temos também o princípio da continuidade do caráter da posse, que é bem importante. Se uma posse é injusta, ela continuará sendo injusta, mesmo se ela foi transmitida. Então, olha o artigo 1203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter em que foi adquirida. Há como converter o caráter da posse? Sim, tá? Vocês podem aprofundar um pouco mais isso até na doutrina. Mas eu trouxe aqui um enunciado que ele é aplicável nas situações de posse precária. Ele diz assim: é cabível a modificação do título da posse na hipótese em que o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini. Então, naquele exemplo que eu dei, que eu sou locatária e eu quero continuar no bem, eu terei uma posse precária, certo? A partir do momento que termina o meu contrato. Porém, se eu demonstrar para o proprietário do bem, que é o possuidor indireto, que eu tenho animus domini, ou seja, que eu pretendo ficar no bem e adquiri-lo, eu estarei modificando o título da minha posse. Então, essa posse seria agora justa, ok?
E falando também sobre o princípio da continuidade do caráter da posse, eu tenho o artigo 1202, que vai dizer que a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Então, vai nesse mesmo sentido também. Agora, gente, sobre essa classificação da boa-fé subjetiva ou intencional e de responsabilidade. Nós temos a posse de boa-fé e a posse de má-fé. Quando que eu tenho a posse de boa-fé? É quando o possuidor, ele ignora os vícios ou obstáculos que impedem de adquirir a coisa ou quando ele tem um justo título, ok? Então, gente, por exemplo, é a posse do locatário ou a posse de um comodatário, desculpa, que tem um contrato, tá? Ele não tem vícios ali. Então, ele tem uma posse de boa-fé, ok? Então, olha, o artigo 1201. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé. É o exemplo que eu dei do contrato, seria um justo título, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção, ok? Eu vou destacar aqui para vocês o enunciado 303, que vai dizer: considera-se justo título para a presunção relativa da boa-fé do possuidor o justo motivo que autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializada em instrumento público ou particular. Então, gente, não precisa de um instrumento público ou particular, tá? Se eu tenho um justo motivo para achar que é possível eu adquirir aquela posse, eu tenho uma posse de boa-fé, tá? Ou seja, que eu desconheço possíveis vícios, ok? E a posse de má-fé, gente, vai ser aquela situação em que a pessoa sabe do vício, ok? Mesmo de má-fé, tá? Então, mesmo a posse de má-fé, você não perde o direito de ajuizar também a ação possessória. Então, eu vou destacar aqui que mesmo o possuidor de má-fé, ele pode manejar ações possessórias, ok? Eu posso ter a transmutação da posse de boa para má-fé? Posso, tá? Então, olha o artigo 1202, isso já caiu na primeira fase da OAB, então vou pedir que vocês fiquem atentos. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. O que acontece? Então, esse artigo ele vai dizer que é possível, sim, uma posse de boa-fé virar uma posse de má-fé, a partir do momento que o possuidor ele começa a ver que tem vícios ali, tá? Que ele não é um possuidor legítimo. Então, a doutrina, por esse artigo ser muito vago, e a jurisprudência fixaram estándares, ou seja, dois pressupostos cumulativos que devem estar presentes para a gente dizer, olha, essa fé, ela transmudou, ela era boa, agora ela é uma má fé. Então, primeiro, gente, a propositura de ação judicial, tá? E a segunda é o trânsito em julgado favorável ao demandante, sendo que o trânsito vai retroagir, o trânsito em julgado vai retroagir a data da citação. Aí eu coloquei uma anotação, olha, o que se discute é se o possuidor sabia ou não do vício. A partir do momento que o sujeito toma ciência da demanda, ele tem conhecimento do vício. Ou seja, gente, eu tô lá na minha posse. Alguém ingressou com uma ação possessória contra mim. Eu não sabia que tinha algum vício ali. Então, a partir do momento da citação, pelo menos eu vou presumir. Então, a partir desse momento, você considera que a posse é de má-fé. Então, eu vou estar trazendo uma questão da OAB para vocês, que caiu exatamente esse artigo, combinado com outros artigos. Então, depois nós falaremos um pouco mais sobre isso em uma aula apartada, ok? E eu vou pedir para vocês também não confundirem, gente, a posse justa e injusta com a posse de boa e má fé. Os efeitos vão ser diferentes, tá? Então, tenham em vista, tenham em mente que a posse justa e injusta vai ter efeito em relação às ações possessórias
E quanto ao uso capião. E quando estiver falando de boa e má fé, eu vou estar tendo efeitos em relação aos frutos e às benfeitorias, tá? Bem como a responsabilidade. Nós veremos isso aqui também agora. Então, continuando aí, falando sobre a posse de boa e de má fé, nós leremos todos esses artigos que são importantes para a sua primeira fase, porque eles têm incidência, ok? Então, vamos lá. O artigo 1214 vai começar a falar sobre os frutos, tá bom, gente? Lembrando que os frutos, eles são, como que eu vou dizer? Eles são utilidades retiradas da coisa principal, eles são bens acessórios, tá? Que geralmente têm um caráter de renovação, tá? E eles não prejudicam a coisa principal. Diferente, gente, são as benfeitorias. Benfeitorias são melhoramentos, né, feitos no bem. Então, são obras que nós fazemos no bem em algo que já existe, ok? Então, eu troco uma janela, uma benfeitoria, eu coloco uma piscina na casa, é uma benfeitoria, e nós falaremos de tudo isso. Então, vamos aqui para o artigo 1214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Então, gente, eu sou possuidora de boa-fé, ok? Eu tenho direito, vamos supor que eu tenho um contrato de comodato. Eu tenho direito, na casa que eu estou morando, pelo esse contrato de comodato, aos frutos do pé de maçã, tá? Que estiverem lá no meu quintal. Então, eles foram percebidos, ou seja, eles foram colhidos na hora que eles deveriam ser, não foram colhidos antes, então eu tenho direito a esses frutos, ok? Enquanto eu estiver na posse de boa-fé. Agora, os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, ou seja, aqueles que estiverem no pé, cessou a minha posse, o meu direito à posse, eu vou deixar lá, eu não posso colher eles se eles não estiverem maduros depois deduzidas as despesas de produção e custeio. Mas, tá, o novo possuidor ou o possuidor indireto vai ter que me indenizar pelo que eu gastei para cuidar daquele pé, por exemplo, de maçã. Devem ser restituídos os frutos colhidos com antecipação. Então, se eu fui lá no pé de maçã e peguei as maçãs que ainda não estavam maduras, eu ainda estava na posse do bem, mas eu peguei, sendo que elas não estavam maduras, eu vou ter que devolver, ok? E aqui também o artigo 1215 fala que os frutos naturais industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos dia a dia. Aqui, gente, é importante a gente falar do aluguel, tá? O aluguel, ele é um fruto civil. E aí o que eu quero destacar aqui é que ele é percebido dia a dia. Então, se cair uma questão sobre isso, vocês sabem que é dia a dia e não mês a mês, ok? Artigo 1216. O possuidor de má-fé, agora vejam a diferença para o possuidor de má-fé. Responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Então, tudo que ele colheu, todas as maçãs que ele colheu, ele vai responder. Bem como pelos que, por sua culpa, deixou de perceber. Tá? Então, caso ele deixou de perceber por sua culpa frutos, ele também vai ter que arcar com isso, desde o momento em que se constituiu de má-fé. Tem direito às despesas de produção e custeio. Aqui, gente, é porque eu não posso ter enriquecimento sem causa. Então, pelo menos as despesas eu tenho que pagar, mas os frutos todos ele vai ter que restituir, ok? Agora, sobre a perda e deterioração da coisa. O 1217 vai falar assim: o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. Então, quando eu estou de boa-fé, a minha responsabilidade é subjetiva. Eu só vou responder pela perda da coisa se eu tiver culpa. Agora, olha o 1218. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo os teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Então, gente, a responsabilidade do possuidor de má-fé é objetiva, tá? A não ser essa exceção que se ele provar que mesmo que ele estivesse na posse da pessoa que está reivindicando, a coisa se perderia. Mas, em regra, a responsabilidade é objetiva, tá? O 1219 vai dizer assim:
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quantas voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando puder sem detrimento da coisa. Primeira coisa, gente, eu já expliquei para vocês o que é benfeitorias, né? Quando eu estou falando de benfeitorias necessárias, eu estou dizendo de melhoramentos que eu fiz no bem, de uma obra que eu fiz, apenas para conservar o bem. Então, benfeitoria necessária é uma obra que eu faço para conservar o bem. Uma benfeitoria útil é uma benfeitoria que eu faço para facilitar o uso do bem. Uma benfeitoria voluptuária é quando eu faço para deleite, digamos assim, para um luxo, ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma janela quebra e eu tenho que arrumar, eu, como comodatária, eu arrumo a janela, isso é uma benfeitoria necessária. A casa não pode ficar sem janela, ok? Uma benfeitoria útil é quando, por exemplo, eu tenho uma porta pequena, eu aumento o tamanho da porta. Eu só estou facilitando o uso do bem. E uma benfeitoria voluptuária é quando eu coloco uma piscina, por exemplo. Então, gente, o possuidor de boa-fé, ele vai ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e pelas benfeitorias úteis, ok? Ele não vai ser indenizado pelas benfeitorias voluptuárias, tá? Aliás, ele será indenizado, mas ele pode levantá-las, é isso que eu ia dizer, ok? Então, ele pode levantar as benfeitorias voluptuárias se ele não for indenizado. Mas, se ele não puder levantar, tá? Ele também não pode reclamar. Ele pode exercer o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, tá? Então, ele pode ficar com a coisa até que seja pago a ele o valor das benfeitorias necessárias e úteis, ok? O enunciado 81, gente, ele vai dizer que essa questão das benfeitorias de boa e de má fé também vai se aplicar às acessões. As cessões, gente, são construções, tá? É quando eu não tenho nada e eu construo. É diferente de benfeitoria, que é quando eu faço uma obra ali. Então, também vai se aplicar às acessões. O 1220 vai dizer assim: ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Então, olha como é diferente a sistemática do possuidor de má-fé. Ele somente vai ser restituído de benfeitorias necessárias, não vai ser restituído de benfeitorias úteis nem voluptuárias, e ele também não pode reter, tá? Mesmo que seja necessária. E ele não pode nem levantar as voluptuárias, ok? E o artigo 1222 vai dizer: o reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. Ao possuidor de boa-fé, indenizará pelo valor atual. Então, aqui também é um direito potestativo do reivindicante, tá? O possuidor de má-fé, ele tem uma vantagem, porque ele sempre vai ser indenizado pelo valor atual da coisa, ok? Gente, atenção, porque nós temos uma regra especial para a lei de locações. A única coisa que muda é em relação às benfeitorias úteis, porque na lei de locações, as benfeitorias úteis devem ser autorizadas. Então, se elas não forem autorizadas, elas não serão indenizadas, ok? E eu posso também renunciar à indenização das benfeitorias quando eu estiver falando de locação e também o direito de retenção. O STJ já decidiu isso e tem uma súmula, ok? Então, seguindo aqui, gente, vamos falar sobre as ações possessórias, ok? Então, o artigo 1210, ele vai trazer a possibilidade de manejo de ação possessória, tá? E ele vai dizer assim: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Então, gente, por esse artigo, nós temos 3 tipos de ação possessórias. Então, primeiro é a reintegração de posse. Quando eu vou ter uma reintegração de posse? Quando eu tenho a ocorrência de um esbulho. O esbulho é a perda da posse, tá? Pode ser feita de forma violenta ou de forma pacífica, tá? Mas se eu perco a minha posse, eu vou intentar uma ação de reintegração de posse, ok? A segunda modalidade de ação é a manutenção de posse. Ela vai ocorrer nos casos de turbação, ou seja, quando há um incômodo na posse. Eu não perdi a posse, eu estou sendo incomodada.
Essa turbação, ela pode ser de fato ou real, ou ela pode ser de direito. Direito é quando, por exemplo, alguém está movendo uma ação contra você, você corre o risco de sair do bem. Então, esse seria um exemplo de turbação de direito, ok? E eu tenho também o interdito proibitório, que é quando eu tenho a ameaça de esbulho ou turbação, ok, gente? Então, vamos lá. Quando eu tenho invasão parcial, eu teria reintegração ou eu teria manutenção, tá? Uma casca de banana. Neste caso, eu teria reintegração. E nós temos precedentes em relação a isso, ok? Gente, independente do nome das ações, elas são fungíveis. Então, se eu ingressar com uma ação e é caso de outra, não tem problema, elas são fungíveis, ok? Eu nunca vou poder alegar uma defesa com base na propriedade, tá, gente? Nós temos disposição expressa no Código Civil sobre isso, nós temos enunciados também. Então, isso é muito importante. A única exceção é aquela que eu já falei para vocês do ente público. O ente público, ele pode ingressar em uma ação e, inclusive, né, uma ação que ele não seja parte e, inclusive, alegar domínio, ok? Sobre o tempo de ingressar com essa ação. Eu tenho a possibilidade de ser uma ação de força nova, tá? Quando que eu vou ter uma ação de força nova? Quando o esbulho, a turbação ou a ameaça aconteceu com menos de um ano e um dia. Neste caso, eu vou ter um procedimento especial, ok? Agora, se eu tenho o esbulho, a turbação ou a ameaça que tenha ocorrido com mais de um ano e um dia, eu vou ter uma ação de força velha e ela vai correr pelo procedimento comum. Não é possível liminar, mas é possível uma tutela de urgência, ok? Então, anotem isso. O artigo 1212 vai dizer que o possuidor pode intentar ação de esbulho ou de indenização contra o terceiro que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era. Então, pode ser que uma pessoa que tenha me esbulhado tenha passado essa posse para outra. Eu posso ingressar com a ação contra esse terceiro adquirente, ok? Ele está de má fé se ele sabe que há aquele vício. Se ele não sabe, eu não posso. Então, se alguém, por exemplo, roubou o meu carro e passou, a pessoa que adquiriu o carro sabe que o carro foi roubado, tá? Neste caso, eu posso ingressar com a ação contra ela. Só que se ela não sabe que o carro foi roubado, não posso, tá? Enunciado 80 do CJF, caberia apenas uma tutela petitória. Petitória é quando eu estou discutindo propriedade, que não é a mesma coisa que nós estamos falando aqui de ação possessória, ok? Então, fiquem atentos em relação a isso. Agora, gente, vamos falar um pouco sobre o exercício da autotutela, tá? Nós teremos a legítima defesa ou desforço imediato. São situações autorizadas por lei em que você pode defender a sua posse. Então, olhem bem o artigo 1210, parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então, se eu estou na minha casa e alguém invade a minha casa, eu posso muito bem defender a minha posse, tá? Com atos até violentos, mas que sejam legítimos, ou seja, apenas para defesa, ok? Então, gente, essa defesa deve ser imediata e proporcional, ok? Eu não posso cometer atos além do necessário para defender a minha posse. E nós temos aqui um enunciado sobre isso, 495, que vai falar: no desforço possessório, a expressão contanto que o faça logo deve ser entendida restritivamente, apenas como a reação imediata, tá? E se não for imediato, depois o possuidor que perdeu a sua posse vai ter que ingressar com uma demanda judicial. Tá bom, gente? Nós podemos ter uma aquisição originária ou derivada da posse, tá? Eu tenho uma aquisição originária quando eu tenho um contato direto e eu tenho uma aquisição derivada quando eu tenho uma intermediação. Então, quando eu tenho a tradição, por exemplo, eu tenho uma aquisição derivada, tá bom, gente? A aquisição da posse pode ser adquirida, né? Aliás, a posse pode ser adquirida pela própria pessoa, por seu representante, por um terceiro sem mandato ou até mesmo pelo constituto possessório, tá? O constituto possessório, ele não está
expresso, tá, no Código Civil, mas é possível adquirir a posse por construto possessório e é a situação em que o possuidor possui em nome próprio e passa a possuir em nome alheio. Então, por exemplo, proprietário que vende o imóvel e nele permanece como locatário, tá? Aqui você adquiriu a posse direta, né? Então, assim, o intuito aqui é mostrar que é possível isso, ok? Você tem a perda da posse a partir do momento que você cessa os atributos relativos à propriedade, tá, gente? Então, houve o abandono da coisa, houve a tradição, você vendeu a coisa, então você perde a posse, ok? Aqui, gente, o 1224 vai dizer assim: só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Então, gente, vamos supor que eu tenho uma casa de veraneio e essa casa foi invadida. Uma semana depois, eu não estou sabendo, uma semana depois eu recebo o telefonema dizendo que a minha casa foi invadida. Neste momento, eu preciso agir, tá? Porque senão eu perco o direito de agir. É aquela situação, é o momento de agir. Então, a gente fala que ocorre uma suppressio aqui, tá? É por isso que a gente fala também que o desforço imediato, a defesa da posse, deve ser imediata, tá, gente? Não pode demorar. E, finalmente, eu queria dizer para vocês também sobre o conceito de composse. Composse vai ocorrer quando eu tenho posse simultânea. Então, olha o artigo 1199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não exclua a dos compossuidores. Então, aqui, gente, eu tenho uma hipótese de um condomínio de posses, tá? Eu tenho compossuidores. Então, por exemplo, eu doei um sítio para 2 irmãos, eles serão compossuidores. E aí eu queria trazer para vocês essa classificação. Com posse pró-diviso é a posse indivisível, ou seja, compossuidores possuem apenas fração ideal da posse. Então, esses 2 irmãos, por exemplo, que receberam a fazenda, eles utilizam a fazenda como um todo. Eles têm uma fração ideal, entendem? Mas eles utilizam a fazenda como um todo. Agora, a composse pró-diviso é aquela divisível, ou seja, cada possuidor tem a fração de posse determinada. Então, eu pego essa fazenda e divido no meio, um lado para o irmão, o lado para o outro irmão. São compossuidores, mas é uma outra espécie, ou seja, são compossuidores pró-diviso, ok? Ambos os compossuidores podem defender a sua posse por meio das ações possessórias. Então, gente, aqui a gente termina o nosso estudo sobre a posse, ok? Espero que vocês tenham entendido. Lembro que vocês têm que fazer a leitura integral sobre os artigos do Código Civil que trata sobre isso. Se tiverem dúvidas, podem me mandar e nós nos vemos no próximo encontro.